Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Luiz Fernando. Desde já quero dizer que é um imenso prazer estar participando da aula. E hoje a gente vai estar trabalhando junto com a professora Ana, apresentando uma atividade que foi elaborada por mim e pelo meu colega Antônio, né? Onde a gente vai dar continuidade ao que a professora Ana vem trabalhando com vocês nas aulas anteriores, né? Falando um pouco da questão da geometria das moléculas, certo? Então, essa atividade ela vem com o intuito de mostrar para vocês de uma forma mais palpável, né? Trazendo uma visão mais real, na realidade, de como realmente os átomos se agrupam nas moléculas, né? Então, a gente vai estar fazendo uso de materiais bem simples, de fácil aquisição. Então, o material que eu trouxe aqui para a gente fazer, né, a nossa atividade, é um material bem barato, simples de ser encontrado, encontrado em papelaria nesse caso, de um preço bem acessível, que são bolinhas de isopor. Lembrando para vocês que essas bolinhas elas são brancas, né? Eu quis colocar uma corzinha nelas para que ficasse um trabalho diferenciado, para que vocês fossem analisando aí, quando verem o vídeo, a diferença de átomos, né, por cores aqui. E também analisando a questão do tamanho, que vai dar uma variação bem bacana. Então, nosso material são bolinhas de isopor. A gente vai fazer uso também de pedaços de madeira, né? Aconselho vocês, no caso da reprodução desse trabalho, utilizarem a madeira do palito de churrasco, certo? Aqui eu não utilizei o palito de churrasco, foi madeira comum, né? Peguei em algumas plantas, eu retirei pedaços de madeira e fiz alguns, né? Aqui a gente possa usar, ó, vocês estão vendo. Cortei todos no tamanhozinho bem próximo do outro. E também a gente vai fazer uso, vocês vão ver que a gente vai necessitar para demonstração de palitos de fósforo, né? Palito de fósforo, então eu fiz uma pontinha nele, deixei todos apontados para que fique mais fácil de inserir esse material nas bolinhas de isopor, certo? Bom pessoal, então eu já começo falando para vocês a respeito da molécula que a gente vai começar a trabalhar, a questão da sua geometria, né? Que no caso é uma molécula bem conhecida por todos, que é a molécula da água, no caso H2O, onde a gente vai ter 2 hidrogênios e a presença de um oxigênio. Lembrando que essa é uma molécula de geometria angular, né? Onde o ângulo formado nessa molécula é o ângulo de 105 graus, certo? E já lembrando, pessoal, que esse ângulo, a gente tem 3 átomos, né, na molécula, e esse ângulo ele se dá justamente pelo fato dos pares de elétrons desemparelhados, né, que a molécula apresenta. Como a professora Ana falou bem na aula, a geometria angular sempre é aquela que forma 1 mais 2, né? Como é o caso de um átomo mais 2, onde o que diferencia a questão dos pares de elétrons livres é no átomo central, né? Que no caso da água é o oxigênio, que vai ficar com 2 pares de elétrons livres, certo? Então, pelo fato desses elétrons estarem com uma nuvem eletrônica bem grande sobre o átomo de oxigênio, ele faz com que os átomos de hidrogênio fiquem a uma distância que forma um ângulo de 105 graus, correto? Vamos para a montagem, né? Então a gente vai fazer uso de uma bolinha de isopor branca e maior, né? Para representar o átomo de oxigênio, enquanto que a gente vai ter 2 bolinhas menores, essas que foram pintadas de azul, para que elas representem os átomos de hidrogênio, correto?
Então, espero que vocês acompanhem. Sim, pessoal, uma coisa importante que vocês precisam saber. Os palitinhos também, eu resolvi trazer eles em uma única cor, mas também alguns deles eu fiz um diferencial, né, uma pintura na madeirazinha, porque é o seguinte, como nessas moléculas as ligações que existem nelas são as ligações covalentes, né, isso significa que esses átomos que constituem a molécula, eles compartilham seus elétrons, certo? Então, essa cor aqui é só para que vocês fiquem com esse entendimento de que existe elétron tanto do hidrogênio como também do oxigênio, certo? Então vamos partir aqui para a montagem, né, da nossa molécula, onde a gente vai começar. Vamos começar pelo hidrogênio, né? Fazendo aqui um hidrogênio bem bacana. Ele vai estar fazendo a ligação com o oxigênio. O isopor até que é um pouco resistente na hora que a gente vai inserir o material nele, certo? Então, como são dois hidrogênios, né? A gente vai estar formando uma ligação, mais uma ligação, né? Aqui aconteça realmente. Então, gente, o importante é que tenhamos a noção mais ou menos do ângulo que se forma, certo? Pelo que a gente visualiza, principalmente pelo aplicativo que Ellen demonstrou lá para vocês na aula passada, a gente tem uma noção do tamanho do espaçamento necessário para que se forme o ângulo de 105 graus, certo? E agora, como eu falei antes, a gente vai ter aqui o uso, porque, como eu falei para vocês, os elétrons livres estão no oxigênio, certo? No caso aqui, o oxigênio ele possui dois pares de elétrons, claro, compartilhado, né? Mas ele possui dois pares de elétrons, no caso, 4 elétrons. Para que ele fique de maneira estável, né? Obedecendo a questão da regra do octeto, ele precisa de mais 4 elétrons. Então, nisso eu vou inserir os fósforozinhos, né? Que eu mostrei para vocês anteriormente, onde esses irão estar representando os elétrons, certo? Os pares de elétrons livres. Pronto, pessoal. De uma forma bem simples, está aqui representado os dois pares de elétrons, né? O oxigênio está completo, né, com seus 8 elétrons, no caso ele se encontra de forma estável, né? Aqui a ligação é composta por elétrons do oxigênio e também pelo elétron do hidrogênio, né? A questão do compartilhamento de elétrons. Então é isso, né? Uma forma bem simples, mas que dá para que vocês tenham a noção mais de uma forma mais palpável de como se dá a formação dessas moléculas, certo? Então, pessoal, seguindo, né, com a nossa atividade, a gente vai trabalhar agora uma outra molécula, né? Eu vou trazer a demonstração para vocês de uma outra molécula, que no caso a gente vai trabalhar o dióxido de carbono, né? No caso o CO2, uma molécula composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, né? A geometria dessa molécula é a geometria linear e, como Ana e Ellen também apresentaram bem na aula passada, o ângulo que se forma, né, com essa formação dessa molécula é um ângulo de 180 graus, né? No caso, a metade de uma volta completa, né, de um círculo. Então, vou começar trazendo para vocês, né? Novamente, a bolinha de isopor maior
de cor branca vai estar representando um carbono, certo? E também estarei usando duas bolinhas azuis, pintadas de azuis, para que elas representem os oxigênios, certo? Lembrando, pessoal, que essa molécula ela não apresenta elétrons livres, né? Essa é uma característica dessa geometria. Ele não apresenta elétrons livres, então não existe a questão da repulsão, né, pela nuvem eletrônica. Então os átomos que estão ligados num carbono, que está no centro, eles tendem a ficar na maior distância possível, né? Então a tendência é que eles fiquem de forma linear, porque essa é a distância maior que eles conseguem alcançar um do outro, certo? Então eu vou começar aqui para vocês, novamente fazendo uso da madeirinha pintada, né, pelo fato de eles estarem também compartilhando seus elétrons. Então vamos aqui, né, começar com a nossa montagem da molécula. Como vocês observam, é um processo bem simples, né? Depois que a gente já tem o materialzinho preparado, não dá muito trabalho de se fazer, certo? É bem simples mesmo. Então, aqui a gente já tem o átomo de carbono ligado a um hidrogênio. Vamos preparar aqui as ligações do outro. Hidrogênio não, gente, desculpa, oxigênio. Vamos aqui formar a outra ligação, as duas ligações no caso, né, do outro oxigênio. Lembrando, gente, que essas duplas ligações, elas se dão para que o átomo de carbono, como não temos elétrons livres, ele venha a estar obedecendo a regra do octeto, né? Para que ele consiga a estabilidade, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vocês podem ver que estão sendo compartilhados aqui, ó, 4 elétrons, né? Então, o carbono ele vai estar fazendo uso dos elétrons do oxigênio, enquanto que o oxigênio também vai estar fazendo uso dos elétrons do carbono, certo? Isso aqui faz com que o átomo central, que é o que a gente sempre conta para aquela questão de ter pares elétrons livres ou não, está da sua forma estável. Ele vai ter 2 com 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8 elétrons. E aqui a gente tem uma molécula formando um ângulo de 180 graus, né, entre as suas ligações, que no caso aqui é a molécula de CO2, certo? De uma forma bem simples a gente vai conseguindo identificar essas estruturas, correto? Trabalhar mais uma molécula, né? A gente vai estar fazendo aqui a montagem de uma molécula que tem por nome borano, né? No caso o BH3, onde essa molécula ela é formada por um átomo de boro mais 3 átomos de hidrogênio, certo? A gente vai fazer uso aqui, mais uma vez, né, da bolinha de isopor branca, que vai estar representando o boro. E também daí 3 bolinhas azuis, essas que estarão representando os hidrogênios, certo? Lembrando, gente, que é até importante o que eu vou falar agora, para que vocês tirem um tempo e façam uma pesquisa relacionada ao boro, né, no caso, porque essa molécula especificamente ela levanta uma questão a mais, né? Pelo fato de
ela fazer apenas 3 ligações e não ter a necessidade de existirem pares de elétrons livres, né? Isso se dá pelo fato de o boro ele possuir já, né, 3 elétrons na sua camada de valência, e sendo necessário para que ele consiga a estabilidade eletrônica apenas mais 3 elétrons, né? Nesse caso, por isso que ele faz apenas 3 ligações, pelo fato de estar compartilhando os 3 elétrons dos átomos que estão se ligando a ele, certo? O boro, no caso, nessa formação de molécula, ele foge àquela regra do octeto que a gente falou, portanto, ele é considerado, no caso, uma exceção a essa regra, correto? Então é importante que vocês, em um outro momento, façam uma pesquisa relacionada a isso, né? E alguma dúvida também vocês procuram a professora. Eu acredito que ela vai estar passando para vocês alguns detalhes sobre os motivos por que isso acontece, certo? Então vamos lá, né? Usar aqui nossas bolinhas. As azuis serão hidrogênios e a branca será o boro. Utilizaremos também a madeirinha de cor dupla, né? Onde essa madeirinha vai estar representando uma ligação covalente, né? Caracterizada pela questão do compartilhamento de elétrons. E vamos aqui fazer a nossa ligação com o hidrogênio, né? O hidrogênio aqui já está com sua ligação feita. Vamos agora para a segunda. Lembrando, gente, que a molécula do borato, ela é uma molécula de geometria trigonal plana, né? Trigonal plana. Isso, de uma forma mais simples, significa que ele vai estar formando um triângulo num plano, né? Então, ela vai estar formando um triângulo num plano, e esse triângulo ele vai possuir um ângulo equivalente a 120 graus, certo? Como ele não tem pares eletrônicos para que aconteça a repulsão dos átomos ligados, ele vai estar obedecendo ao maior distanciamento possível entre esses três átomos, né, que vão estar ligados ao boro. Então ele vai estar formando justamente um ângulo de 120 graus, que é o que eu vou tentar fazer aqui. É muito provável que a gente não consiga fazer para deixar exatamente da forma que deve ser, porque a gente não tem a medida correta, né? Mas dá para ter uma noção mais ou menos de como isso acontece, certo? Então, acredito que não está bem exato a formação, mas dá para a gente ter mais ou menos a noção que esse ângulo que está se formando é de 120 graus, certo? Então, o que acontece? Vocês podem observar que, como eu falei anteriormente, o nome se dá trigonal planar porque vai estar formando um triângulo num plano. Vocês observam aqui, que ele vai estar formando justamente um triângulo. Então, isso é o que caracteriza essa molécula que necessita unicamente de 3 elétrons para que ele venha conseguir a estabilidade. Bom, pessoal, então eu vou estar parando por aqui com vocês a montagem propriamente dita das moléculas em vídeo, mas eu vou estar trazendo logo em seguida algumas imagens de algumas outras moléculas e suas respectivas geometrias, né? Então, além da molécula da água, né, H2O, com a geometria angular,
do dióxido de carbono, CO2, com geometria linear, e do borânio, que no caso BH3, com geometria trigonal planar, eu vou estar trazendo para vocês também as imagens, né, aqui após eu ter montado, do gás oxigênio, né, no caso O2, com geometria linear. Vou estar trazendo também o ozônio, no caso O3, com geometria angular. Também vou trazer para vocês o pentacloreto de fósforo, no caso o PCl5, desculpa, que vai ter uma geometria bipiramidal trigonal. Vou estar trazendo também para vocês o metano, né, o CH4, com geometria tetraédrica. Outra molécula vai ser a molécula da amônia, né, no caso NH3, com a geometria trigonal piramidal. Também vou trazer para vocês a imagem da molécula do gás hidrogênio, né, no caso H2, que vai ter uma geometria linear. E ainda a montagem do hexafluoreto de enxofre, né, o SF6, que vai ter uma geometria octaédrica, certo? Então, pessoal, diante dessa atividade que eu trouxe para vocês, que foi executada por nós aqui, eu vou trazer, após combinado com a professora Ana, uma atividade para vocês que vai ser o seguinte: eu gostaria que vocês, alunos, reproduzissem alguma dessas moléculas, não apenas das 3 moléculas que foram montadas em vídeo, mas eu vou estar trazendo a montagem delas em fotos para vocês, justamente para que vocês escolham entre 10, né? No caso eu fiz 3 e vou trazer foto de mais 7, onde vocês vão escolher uma dessas moléculas citadas aí e vão estar reproduzindo em casa e levar para até a professora Ana, né? Através também de uma imagem. Vocês vão fazer a molécula, tudo direitinho, da forma que vocês acharem mais fácil aí, né? Questão de material. E vão estar fotografando e enviando para a professora Ana. Isso pode ser a imagem só da molécula montada em si. E também, se vocês preferirem fazer um selfie com a molécula, alguma coisa desse tipo, seria ideal. Lembrando, gente, que o material que eu usei, que foi o isopor, uma bolinha dessa aqui, maior, ela está custando, aqui nas papelarias da cidade onde eu moro, ela está custando 40 centavos. E essa menorzinha, ela está custando 35, certo? E a questão da pintura, vocês não precisam se preocupar com isso. Eu fiz isso aqui só para dar uma demonstração melhor, mas é opcional. Vocês fazem se quiserem, se não, tudo bem, só fazer a demonstração da molécula mesmo, certo? Outra coisa, não é necessariamente preciso que vocês façam com o isopor, né? Se não se encaixar para o momento de vocês podem fazer uso também de massa de modelar. Eu também, antes de usar o isopor, eu fiz um teste, justamente para agora poder citar para vocês, com bolinha de papel, né? O que é que eu fiz? Coloquei algumas folhas que eu não ia utilizar de papel do caderno em uma vasilha com água, triturei bem, né? Ficou bem espedaçado o papel. E aí eu acabei retirando esse material e fazendo as bolinhas, né? E acabou que deu certo. Então é uma outra opção também, se vocês preferirem. E assim, fiquem abertos para vocês escolherem o material que vocês queiram usar, certo? De maneira alternativa, vocês podem fazer isso da forma que for melhor para vocês. Então, essa é a proposta, que vocês vejam esse vídeo. Entre as 10 moléculas que a gente vai estar mostrando, vocês vão estar montando uma em casa e Ana vai trazer para vocês a data que vocês vão
mostrar para ela, né, a foto do trabalho que vocês executaram, certo? Então, nosso trabalho é esse e muito obrigado. Desculpe alguma falha, algum erro, mas estamos aqui para tentar ajudar vocês, viu, no que precisar. Obrigado.